A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã em Cristo, como vocês estão? Hoje, segunda-feira, de feriado prolongado, né? Não sei como você está aí se você está em casa, se você está viajando, qual que é a sua programação para esse feriado, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus não colocaria esse vídeo na sua tela de celular, de televisão ou computador, se não fosse com algum propósito. O meu nome é Alex Castro, sou cristão convertido há pouco tempo, recém-convertido. A minha conversão tem cerca de um ano, em fevereiro do ano passado, que me converti. Moro em Guaxupé, Minas Gerais, uma cidade aqui do sul de Minas. Sou casado com a Elisângela, tenho 3 filhas, 3 meninas que são as bênçãos de Deus na minha vida, que é a Laura, de 10 anos, a Liz, de 1 ano e meio, e a Lívia, de 5 meses. Então, se em algum momento do vídeo escutar algum resmungo, algum choro, alguma das duas, né, que são as menores, que estão dormindo nesse momento. Eu gravo aqui da cozinha da minha casa, ainda um pouco improvisado, mas eu não poderia deixar de começar esse grande projeto. O projeto desse canal, Bereanos, é um projeto que vem de muitas conversas com Deus, muitas revelações, em que eu precisava, de alguma forma, levar o Evangelho, levar a palavra do Senhor a outras pessoas, sem fronteiras. E glória a Deus que a internet, o aplicativo do YouTube, todas as outras formas de redes sociais, possibilita que eu possa estar conversando com inúmeras pessoas em inúmeros lugares e me possibilita de estar levando essa palavra até você que está acompanhando. Não sou teólogo, já me adiantando, não sou teólogo, não sou pastor. Eu ainda estou em preparação numa formação que acontecerá dia 26 e 27 de fevereiro para me tornar obreiro na igreja Congrego. Congrego aqui na Igreja Batista Nova Filadélfia, de Guaxupé, que completou 20 anos esse mês. Os pastores presidentes, que são os pastores casados, Marcos Nascimento e a pastora Celeste Belo, que são a bênção na nossa cidade. Além deles tem as pastoras Nathalie, a pastora Sandra e o pastor Júnior. E é uma bênção essa igreja aqui na nossa cidade. Foi a minha primeira experiência, né, nas igrejas evangélicas. Eu não venho de um berço evangélico, minha esposa sim, mas ela estava algum tempo desviada. Mas a minha primeira experiência é a experiência mais importante até hoje da minha vida. E além disso tudo, mesmo não sendo pastor, mesmo não sendo teólogo, eu sou alguém muito apaixonado pela palavra do Senhor. Sou professor também na rede pública, né? E sou apaixonado pelo ensinar, pelo aprender, e acredito que a palavra do Senhor, ela deve ser ensinada e aprendida constantemente. Se até agora algo fez sentido para você nesse vídeo, eu já te peço com muito carinho que você possa estar abençoando esse canal, se inscrevendo, ativando notificações e compartilhando esse vídeo com algum irmão ou amigo, alguém que você acha que precisa escutar essa mensagem. Eu vou falar agora um pouco sobre o canal, né, já que é o primeiro vídeo nosso. Bereanos. Eu peço que você tenha alguma Bíblia aí, abra, né, a sua Bíblia. Eu vou trabalhar durante esse vídeo na nova versão internacional, mas fique à vontade para utilizar a Bíblia que você tiver, Bíblia em papel, a Bíblia no celular, que hoje a tecnologia nos possibilita estar com a palavra a todo momento com a gente. O canal surgiu como eu disse, com algumas conversas com Deus, algumas revelações através da minha pastora, através de outros pastores. E eu achei de muito bom agrado utilizar o nome Bereanos. A gente pode encontrar Bereanos lá em Atos, né? Atos capítulo 17, lá no versículo 11, quando diz: os bereanos eram mais nobres, e quando fala mais nobres a gente entende como mais educados, que tinha mais acesso à educação. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras,
para ver se era verdade o que eles anunciavam. Muitos dentre os judeus creram, bem como um bom número de mulheres gregas. Então, Bereia era um lugar onde os discípulos, após em Atos, foram levar a palavra, e os bereanos eram pessoas que só acreditavam naquilo que estava escrito. Ou seja, alguém que chegasse para os bereanos e dissesse qualquer palavra, qualquer frase, qualquer doutrina, né? Eles primeiro observariam na palavra. Tem na palavra? Eu acredito. E o meu pastor Marcos, ele sempre em suas pregações, né, constantemente, ele fala muito sobre os bereanos, sobre como nós precisamos hoje ser bereanos no século 21. E aí vocês vão perguntar, mas será que é possível ser bereanos, né, no século 21? E eu já te adianto que sim. Eu não leio tantos livros, né, seculares, eu tenho o costume de ler um livro cristão por mês. Atualmente estou lendo O Puro e Simples Cristianismo. Mas se tem alguma coisa que eu tenho certeza que nenhum livro escrito por mão humana, sem a inspiração de Deus, pode ser escrito pelo melhor autor, pelo tema mais atual, nenhum livro será tão atual quanto a palavra de Deus. O que nos dificulta é como buscamos essa palavra de Deus. Será que estamos buscando no lugar correto, na nossa Bíblia? Ou será que buscamos essa palavra em influencers, né, da internet, influencers de TikTok ou qualquer outra rede social, em que não tem a sua vida, a sua palavra baseada na palavra de Deus? Então, o objetivo desse canal é formar bereanos no século 21. E aí, tanto é que tem nas duas versões, né, tem formas diferentes de pronunciar. Algumas versões vão trazer bereanos e outras vão trazer bereianos, né? E eu utilizei bereianos por ser mineiro, né? Algo mais fácil, aquele I no meio do E e do A torna mais fácil a pronúncia. Os quadros, né? O nosso canal recém-criado, vou trazer de início 3 quadros para o nosso canal. Os canais serão os quadros Amanhã na Palavra, né? Que será um devocional com propósito, né? Que será diário, toda manhã estaremos aqui fazendo algum devocional, com um propósito que Deus revelar para a gente. Terá também a Academia Bíblica, que é o nosso estudo, onde a gente vai estudar a Palavra de Deus. Toda quinta às 19 horas a gente estará lançando um vídeo, né? Subindo o vídeo na plataforma, estudando algum trecho, alguma palavra, alguma pessoa da Bíblia, né? Para a gente ter esse ensino. Deus, o Senhor já falava, né? Já nos deixou essa palavra para que ela fosse ensinada e fosse aprendida. E o nosso quadro, que é esse que a gente vamos começar hoje, que é A Bíblia Responde, né? Que é onde a gente vai trazer temas da Bíblia que converse com a nossa atualidade, que converse com problemas, com situações, com bênçãos, com acontecimentos que estão acontecendo no dia de hoje, mas que são explicados pela Bíblia. E esse quadro será lançado toda segunda-feira, às 19 horas, certinho? E então é importante que você se inscreva, é importante que você ative as notificações, para que você não perca nenhum desses quadros, né? Que você possa acompanhar assim que for lançado, ou que você possa se programar para estar recebendo essa palavra de Deus. E o primeiro episódio do nosso A Bíblia Responde, eu quis trazer um tema, né, que antes de eu trazer para vocês, queimou no meu coração, tocou meu coração, que era qual a diferença entre a murmuração e a lamentação. E eu vou trazer 2 textos base, né, para a gente trabalhar esses 2 textos, esses 2 temas, né, que é a murmuração e a lamentação. O primeiro a gente vai encontrar lá em Êxodo. A palavra vai estar lá em Êxodo, no capítulo 16, lá no versículo 2. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Os israelitas disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa comunidade. O segundo texto, né, eu vou trazer os 2 textos base,
e para a gente já trabalhar neles, em cima deles, beleza? E o outro texto vai estar lá em Lamentações de Jeremias, né? Lá no capítulo 3, versículo 18, que vai estar falando dos 18 ao 24, que vai estar falando o seguinte: por isso digo, o meu esplendor já desapareceu, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Antes da gente trabalhar isso, eu vou te chamar para orar junto comigo, né? Em cima desses dois textos, certinho? Meu Deus, eu agradeço pela oportunidade de estar junto com irmãos e irmãs em Cristo para trazer a palavra do Senhor. Palavra essa que não entra e sai vazia do coração de ninguém, mas que faz aprazia e traz esperança e fé aos corações de quem escuta. Senhor, te agradeço por esse momento de comunhão em que estamos sentados, mesmo que à distância, mas com um único objetivo: trazer a palavra do Senhor para nossos irmãos, para mim, e que sortire do nosso coração toda distração, toda heresia, e que nos faça deleitar sobre a sua palavra. É assim que eu te oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Então, esses dois textos, né, vai trabalhar muito sobre a murmuração, em primeiro lugar, lá no texto em Êxodo, que foi a murmuração que o povo do Egito, os israelitas, fizeram durante toda a peregrinação do Egito até a terra que foi prometida a eles. Então, o termo, né, murmuração, eu trouxe aqui, que tem uma etimologia lá do hebraico e também do grego, né, no grego goguzo e no hebraico lum, que significa resmungar, queixar-se, expressando oposição a Deus, rebelião. Então, fica bem claro, né, que o texto lá em Êxodo, né, deixa eu pôr aqui, Êxodo 16, 2, 3, que o texto lá em Êxodo, né, foi em um momento em que o povo não entendia, não aceitava o que estava passando no deserto, aquela dificuldade. E o que eles entenderam ser mais certo, mais correto naquele momento, era murmurar e lembrar de tudo que eles viviam antes daquele momento. Então, eles lembraram da vida antes de Deus, a vida antes do que Deus estava fazendo com eles, que era uma vida em que eles tinham alimento, uma vida que eles tinham os prazeres, uma vida que eles tinham os desejos sanados, né? Os desejos da carne. Então, no momento em que isso é tirado deles e eles precisam caminhar do Egito até a terra prometida, eles lembram e se queixam de Deus, do porquê o Senhor havia feito aquilo com eles, porque Moisés e Arão tinham tirado eles do conforto para passar por tudo aquilo, por uma terra que ainda era prometida. Não era nem uma terra que era a realidade deles, e sim uma terra prometida, em que foi prometida a Arão, Moisés e todos os israelitas, mas em que eles ainda não tinham visto. Por outro lado, né, a gente vai ver em Lamentações de Jeremias, onde Jeremias, diante de tudo aquilo que estava acontecendo com Israel, né, se lamenta, se deleita, entra num estado de luto, né, por tudo aquilo que estava acontecendo com Israel. Tanto que ao procurar a etimologia, né, da palavra lamentar, né, que a gente vai ter lá no hebraico, com algumas raízes em aval, que significa prantear, angústia e luto. Então, Jeremias estava num momento de luto, estava em um momento de angústia, em um momento em que literalmente ele estava chorando, pranteando por tudo aquilo que estava acontecendo com a terra do Senhor. Então,
murmurar, e aí eu lembro dos dias de hoje, né, uma passagem que veio agora na minha cabeça, um pouco antes do vídeo, né, de começar esse vídeo, quando eu ainda não era nem cristão, não congregava, não tinha ido a nenhuma igreja ainda, né, um momento que, no fim de 2024, eu troquei de carro, né, porque havia dado problema no carro, eu comprei um carro, e com 1 mês e meio, 2 meses, o carro simplesmente, enquanto eu estava com a Liz, a Liz ainda não era nascida, eu estava no momento voltando da casa da minha cunhada, estava eu, a Elisângela e a Liz, e o carro simplesmente parou no meio da rua. Eu senti um barulho, um estralo no carro e ele simplesmente parou. E naquele momento, né, eu não me restou nada além de fazer o que os próprios israelitas fizeram, murmurar por que estava acontecendo aquilo, porque eu já tinha trocado um carro que estava dando problema e aconteceu mais esse problema com esse novo carro. E a gente chamou o guincho, né? A gente não tinha o seguro desse carro, trouxe o carro de volta aqui para casa até esperar no outro dia. E a Elisângela, que já teve uma experiência cristã, né? Já tinha tido uma experiência cristã, simplesmente falou: olha, não sei por que está acontecendo isso, mas resta a gente te entender como um livramento. E ainda não sendo cristão e ainda tendo muitas dúvidas quanto ao meio cristão, eu não entendia, ainda a gente teve uma discussão perante a isso, né? E no outro dia, né, na manhã seguinte, eu fui levar o carro para a oficina, né? E chegando lá, o mecânico que só cuidava dessa marca de carro, né, falou assim: ó, você teve muita sorte de ter acontecido isso na cidade, né? Dentro da cidade, você não estava em velocidade alta porque estragou a barra axial, né? Que é a barra que liga a roda à direção. Se isso acontece em alta velocidade, numa rodovia, com certeza o acidente seria feio, né? Talvez até fatal. Então, trazendo para o nosso dia, é exatamente isso. Enquanto o murmurar está se opondo aos planos de Deus, opondo ao que Deus faz na nossa vida. Tem como centro o olhar humano. Então, naquele momento, os israelitas, naquele momento naquele momento de dificuldade, você enxerga a situação só com o olhar humano, com a vontade do homem, com os desejos do homem. E a gente acaba murmurando, reclamando, se opondo aos planos de Deus. Enquanto lamentar, que foi o que a minha esposa fez, ela lamentou, teve um momento dela de tristeza. No entanto, a gente precisa voltar lá no texto de Lamentações e olhar para uma palavra-chave nesse texto, que eu escolhi até a Nova Versão Internacional, porque vem essa palavra-chave, que é a palavra... Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, então a palavra é essa, todavia. Olha, Deus, Jesus, Senhor, eu já reclamei de tudo que aconteceu. Eu já vivi todo esse momento de tristeza, de luto, de angústia. Só que todavia, Senhor, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Então, o murmurar eu não aceito, mas o lamentar, às vezes eu só não entendo, mas eu confio. Então, o lamentar, ele é baseado na fé que você tem no Senhor, na fé que nós temos em Jesus Cristo. A gente esquece tudo aquilo que está no nosso controle, tiramos tudo aquilo que está no nosso controle e colocamos no controle do Senhor. Senhor, eu estou vivendo essa dificuldade, Senhor, eu estou passando por esse momento de luto, Senhor, eu estou passando por esse momento de angústia, mas Senhor, todavia, Senhor, eu confio nos meus planos no Senhor. Então, talvez em diversas situações, e aí você pode estar falando: mas o Alex acabou de virar cristão e já está pregando sobre isso. E justamente por ser cristão e entender essa palavra, e entender que antes dela acontecer com você, antes de acontecer com o mundo, ela acontece comigo. Quantas vezes, ainda hoje, eu não entendo a situação, não entendo uma dificuldade financeira no mês, e eu esqueço de lamentar e ponho o meu foco apenas em murmurar. Assim como os israelitas fizeram, às vezes a gente julga, né?
lendo a Bíblia, eu tenho esse costume de julgar as pessoas, não julgar de certo ou errado, mas de debater, né? De comentar como eles tiveram a revelação através de Moisés e Arão, e mesmo assim eles murmuraram, não aceitaram, não entenderam. Mas quantas vezes no meu dia a dia acontece algo e eu não entendo? Às vezes uma dificuldade que eu estou passando é algo necessário para que eu viva os planos de Deus. Então, às vezes a gente pede para o agir de Jesus, mas a gente não abre a nossa casa, não abre a nossa vida para que Jesus possa agir. Jesus vai agir principalmente na nossa dificuldade. Jesus tem o poder de agir em qualquer situação, mas principalmente na nossa dificuldade. Se eu sou cristão e chego aqui e falo para vocês, a minha vida não tem dificuldade, a minha vida não tem problemas, é porque eu não estou vivendo o Evangelho de Cristo. Cristo desceu na terra, Deus se encarnou no seu Filho, o único Filho, se encarnou para que ele passasse dificuldades. A gente vai achar lá em Tiago, que passaremos por provações, mas as provações são para nos provar. Então, talvez com certeza, Jesus desceu ao mundo, à terra, para passar por todo o sofrimento, mas para mostrar que depois do sofrimento existe a ressurreição. Depois da morte de Cristo, houve a ressurreição. Depois de todas as dificuldades que estamos passando aqui, vai ter uma eternidade em que não haverá mais dificuldades. Porque todavia, como Jeremias vem declarar, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Todavia, lembro-me que apesar das dificuldades que estou passando hoje, há vitória no fim. Então, espero que essa palavra tenha te tocado de alguma forma. Peço que você compartilhe. Normalmente quando eu estou no culto, quando eu estou numa ministração, escutando, eu sempre lembro de alguma pessoa. Então, se você lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo com a pessoa, para que chegue até nela. Já convido novamente você para se inscrever no nosso canal, para ativar as notificações. Toda segunda-feira estaremos com esse vídeo, com esse quadro, a Bíblia Responde, em que traremos Bíblias que estão nas respostas que estão na Bíblia. Eu agradeço, a Deus por esse momento também de comunhão, mesmo que à distância, mesmo que eu não esteja perto de você, mas você está me vendo e temos uma palavra nos guiando. Então compartilhe. Amanhã cedo, voltamos com o nosso devocional. E antes de encerrar, eu vou orar com você. Peço que você feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse momento da palavra. Obrigado por esse momento que, antes de tocar o coração de quem está me assistindo, tocou o meu coração, Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda murmuração em que olhamos só com o nosso olhar humano, Senhor, nosso olhar falho. Que possamos viver lamentações, sabemos que vamos viver lamentações, Senhor, mas que sempre vem acompanhado do todavia. Todavia, Senhor, eu confiarei meus planos no Senhor. Todavia, Senhor, eu confiarei a minha vida no Senhor. É assim que eu te oro, Senhor, e agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, um abraço, pessoal, que vocês possam refletir sobre essa palavra. E em breve, segunda que vem, voltamos com mais um A Bíblia Responde. Amanhã o nosso devocional, amanhã na palavra, na quinta-feira o nosso estudo. E é isso, viu? Um grande abraço e até mais.